Contratamos lá 2 equipes profissionais de advogados civis e criminais para que a gente pudesse buscar um novo julgamento com mais 2 equipes daqui no Brasil. Pela justiça de lá foi concedido, foi aceito, né, o pedido nosso, e dentro da possibilidade foi dada essa condição, mas já havia prescrito o episódio, né? Então, como já tinha prescrição, o próprio Ministério de lá já não tem como te dar a condição de um novo julgamento, que segundo os meus advogados, a nossa chance de absolvição era próxima ao 100%, né? Ninguém tem 100%, mas era próxima ao 100%, nos dava uma confiança grande. E, infelizmente, pela prescrição não pôde, e o que de melhor ocorreu foi a anulação, descondenação e indenização. De uma forma, a gente fica muito aliviado, porque eu, quando saí do Corinthians, sempre falei a verdade, eu não menti em momento algum, né? Tem dizeres aí que a moça reconheceu, ela por 3 vezes não reconheceu, e está nos autos, a advogada ela pode dar um DNA inconclusivo, e não é meu, um DNA inconclusivo que eles mesmos entenderam que ele era inconclusivo, sem contraprova, enfim. São coisas assim que eu não encaixo as palavras certas para poder falar, né? Eu não decoro texto, nada, eu falo as coisas do meu coração, do meu sentimento. Esse coração do Cuca devia ter se manifestado há bastante tempo, né? Boa tarde, Marília, Arnaldo, Mili, tá? Esse coração deveria ter falado há muito mais tempo, deveria ter se aberto há muito mais tempo. E acho que o que ele fez, na verdade, foi contratar um exército de advogados para ir lá e tentar fazer o que eles fizeram. Então, acabou a história, prescreveu. Eu gostaria muito de ver, e houve um jornal suíço, na época, publicou dados do inquérito, né, em que falavam claramente do sêmen do Cuca, que falavam essa história de que a menina não reconheceu, não existia nesse processo. Enfim, é um caso que agora o Cuca e seus advogados conseguiram, enfim, enterrar. Mas eu acho que o que fica para sempre é uma marca de uma história muito mal contada e a demora escabrosa de se reconhecer e de se falar abertamente sobre isso. O Cuca sempre negou tudo, mas nunca entrou em detalhes, nunca falou, nunca procurou explicar essa história. Ele vai voltar a trabalhar, naturalmente, já está voltando. Parte da torcida e da opinião pública vai dizer, foi absolvido. Ele não foi absolvido. Prescreveu uma condenação, é diferente. Mas, enfim, o que mais está me espantando nisso, Marília, Miriam, Arnaldo, é a reação dos torcedores atleticanos à crítica de algumas torcedoras. E muitas torcedoras do Atlético, mulheres, que não ficaram satisfeitas, que não acham que isso aí encerra o caso. E aí puseram suas opiniões em redes sociais, o que é absolutamente normal. Acho que a gente perdeu o contato com o Renato um pouquinho. Voltou? Perdeu? Renato? Voltou. Eu estou aqui. Em que momento Agora voltou. Agora voltou. Não, o que eu digo é o seguinte, voltando então, dando um pequeno rewind na minha fita. O que me assusta nesse momento mais não é nem a reação do Cuca, que a reação do Cuca é que eu esperava. Ele sempre é ensaboado, sai por aqui, por ali, nunca abriu o coração de verdade para falar sobre isso. Mas a reação dos torcedores, a reação das torcedoras. A Alissa Klein faz um belo artigo hoje, em que ela conta como as moças, as mulheres, as meninas que estão se manifestando em redes sociais contra a contratação do Cuca estão sendo perseguidas, estão sendo agredidas verbalmente, estão sendo ameaçadas, inclusive, olha, sabemos onde é a sua cadeira no estádio, nós vamos te procurar. Olha que loucura, gente. Olha o nível de loucura que existe nessa história toda, entendeu? De torcedores que acham que não. Tem um que diz claramente, não me interessa o que aconteceu, me interessa são as vitórias e os títulos. Gente, é duro você ler isso, é duro você ver que tem gente que pensa assim. Enfim, é um caso que eu acho que jamais será superado, essa história do Cuca. E aonde ele for, as pessoas vão lembrar, porque ele nunca fez o que deveria ter feito, desde o primeiro momento dessa história.
que era falar abertamente o que aconteceu, qual foi a participação dele, e tentar aí fazer a coisa certa na Suíça em tempo hábil. Ele deixou passar uma eternidade. A menina já morreu, gente. A menina já morreu há alguns anos, há mais de uma década. E aí, é claro, a justiça suíça, diante de 4 exércitos de advogados, 2 no Brasil e 2 lá na própria Suíça, chegou e disse: não vou botar a mão nessa cumbuca, não, tudo bem, já prescreveu, não tem mais nada a valer. Acho que essa história ainda é extremamente lamentável. Só uma pequena adição ao que você disse. Primeiro, sobre a reação às redes sociais e a pessoa da Alicia e as mulheres que estão condenando. Bem-vindo à nossa vida, né, Mili? A gente é diuturnamente atacada pelo que a gente fala, ameaçada pelo que a gente fala, censurada no que a gente fala, porque tudo que a gente fala é mimimi. Então, o que aconteceu com ela é péssimo, é horroroso. O que está acontecendo com as torcedoras, que eu não tenho nome, anônimas, do Atlético Paranaense, é indecoroso, mas é o que acontece aqui no chat, nas minhas redes sociais, na nossa vida todos os dias. E um aditivo ao que disse o Renato em relação ao que aconteceu na Justiça da Suíça: prescrito já estava. O que o exército de advogados contratados conseguiu agora foi a anulação da sentença. Então, não há nenhum registro mais de que, em algum tempo, ele tenha sido considerado condenado. Por erros processuais, o processo foi anulado. Essa é a novidade que recolocou ele aí, como ele disse no vídeo, na entrevista, agora aliviado e disposto, ele e a família dele, a voltar a enfrentar o futebol. Mili, queria que você falasse um pouquinho sobre o caso, sobre a volta. Concordo com tudo que você fala, mas a fala é sua. Então, por favor. Então, eu só vou fazer um reforço aí no que você disse. Assim, ser mulher e opinar sobre futebol é conviver com ameaças de morte. A gente convive com isso. Eu convivo com isso. Eu tomo algumas atitudes na minha vida, em nome da segurança. Então, é isso. A gente gosta muito desse esporte e a gente segue. Algumas coisas sobre esse caso. Então, foi anulado, foi restituída ao Cuca a presunção de inocência que todos nós temos. É do jogo isso. Todos nós gostaríamos de ter acesso ao que o Cuca está tendo. Ninguém precisa se declarar culpado. Ninguém precisa bater no peito e falar, eu fiz. Mas, isto dito, e o Cuca tem sim direito a voltar a treinar. E, além de tudo, ele é um grande treinador. Isso dito, eu acho que tem uma diferença muito grande quando a gente aborda essa questão pelo viés feminino ou pelo viés masculino. O Cuca nunca entendeu que isso não é sobre ele. Ele nunca percebeu que isso não é sobre ele. E os defensores do Cuca igualmente. Isso é sobre uma vida que está acabada. O Cuca pode não ter feito, mas alguém morreu. O Cuca pode não ter feito, mas alguém foi estuprado. O Cuca pode não ter feito, mas uma vida acabou quando aquela menina foi arrastada para dentro do quarto. Ela tentou se matar depois. E ela conseguiu, não sei se ela se matou, a gente não sabe em que circunstâncias, né? Mas, enfim, a menina morreu. Vou tirar esse conceito. Ela tentou se matar, ela falhou nessa tentativa, e depois de pouco tempo, não muito, ela morreu muito jovem, né? 22 anos atrás, né, Maria? Foi isso. Então, eu acho que essa história é muito diferente, sob o ponto de vista masculino e feminino, e eu não estou nem falando aqui homens e mulheres, tá, gente? Porque eu sei que tem mulheres que não entendem e homens que entendem. Então, eu queria só que a gente percebesse o seguinte: o que alguns chamam de uma noite de farra, para a gente é a morte. Mesmo que a gente não morra, a gente nunca mais vive. Uma mulher abusada, estuprada, assediada, acaba um pouco no ato do assédio, do estupro, do abuso. Então, quando a gente nasce aqui nesse mundo, falam assim, é menina ou é menino, está sentenciada a nossa vida. Se é menino, o menino vai ser criado para pegar muitas, para saber que o capital social dele virá de quantas ele pegou, para pegar de qualquer jeito. E a menina vai ser educada a ser bela, recatada do lar, e vão falar assim para a gente, desde que a gente é pequenininha, fecha essa perninha, não usa essa saia, não sai à noite, não bebe, se acontecer alguma coisa, a culpada é você. Esse é o recado que nos é dado. Não falam para o menino não estupre, falam para a gente não se deixe estuprar. Para o menino é uma farra, para a gente é a morte. Então, eu acho que há homens que entendem
que não é mais assim, que nunca foi assim. E que é preciso olhar para isso de um outro modo. O Cuca não é um desses homens. O Cuca não entendeu do que se trata. O Cuca nunca fez uma referência à menina. Ele não precisa falar o que aconteceu. Eu vou discordar do Renato nesse ponto. Ele não precisa falar o que aconteceu. Mas ele poderia falar mais ou menos assim: gente, o que aconteceu naquela noite, aconteceu naquela noite. É uma coisa da qual eu me arrependo. Eu não fiz nada, mas eu estava lá. E eu vou lutar a minha vida inteira para fazer com que mulheres sejam emancipadas, para fazer com que mulheres possam andar na rua se sentindo seguras, para fazer com que mulheres entrem no transporte público e não se sintam abusadas, para fazer com que nenhuma outra criança de 13 anos jamais tente tirar a própria vida por ter se sentido abusada, estuprada, assediada. Eu vou aqui investir um pouco dos meus milhões aqui na Lei Maria da Penha. Eu mesmo trabalhar umas horas por dia socialmente aqui. Acabaria. Gente, eu garanto para vocês que as torcedoras do Atlético Paranaense não se manifestariam. A gente precisa de aliados. O Cuca seria um grande aliado. Ele nunca entendeu que não é sobre ele. Ele continua falando dele. Não é sobre ele, é sobre a gente. É sobre a gente que está morrendo todos os dias nesse mundo. Vocês não entendem do que se trata. Quem defende o Cuca não entende do que se trata. Não entendeu nada. Nada, nada, nada. E a gente precisa de ajuda, porque a gente está morrendo todos os dias, simbólica ou literalmente. Simbólica e ou literalmente. Arnaldo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a volta dele ao futebol e também o que pode representar isso nesse ano de centenário do Atlético Paranaense, que surfou uma onda, com todo respeito, emergente nos últimos anos e chega ao seu centenário no seu pior ano dos últimos anos, né? Desde que foi campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana nos últimos anos, sem a Libertadores. Esse time do Atlético, esses reforços que o Atlético tem, jogadores que foram perdidos nos últimos anos, o Cuca pode fazer um trabalho que leve o Atlético onde? Bom, é até difícil falar, né, sobre as possibilidades de sucesso dele no trabalho depois do que a Miri falou, e acho que ela abordou todos os pontos. Miri, parabéns pela explanação. E acho que nada que mais do que se colocar no lugar do outro, né? No caso ainda da outra, né? Que é ainda mais necessário, mas um princípio básico da humanidade que está tão difícil de ser praticado, que é se colocar no lugar do outro. E não se preocupar somente com as suas coisas, com a sua situação. É basicamente o que aconteceu nesse caso o tempo todo. Talvez se preocupando com a reinserção no futebol e tendo a dimensão do que isso significou, né, nos seus últimos trabalhos interrompidos bruscamente, como foi o caso do Corinthians. Ele agora, antes de começar, tenta, como o Renato falou, fazer uma espécie de revisão, mas sem se colocar no lugar do outro, da outra. Então é uma revisão incompleta. Mas, Marília, talvez ele esteja recomeçando, e eu também entendo como a Mili, que é uma situação de... Não existe prisão perpétua no Brasil, nem pena de morte, ainda bem. Então, a possibilidade de reinserção também é uma questão que a gente defende, de alguma forma, em diversas situações. Então, ele poder praticar o trabalho dele novamente, salvo raras exceções, eu acho que tem exceções nessas histórias, tem algumas coisas que passam do limite completamente, que nem a capacidade de reinserção no que ela fazia, a pessoa teria o direito, né? Talvez é o caso mais notório da gente, é o goleiro Bruno, né? O goleiro Bruno é isso. O goleiro Bruno foi impedido pela reação de voltar a praticar a função que ele exercia. E dá para compreender isso. Né? Dá para compreender perfeitamente. Uma coisa chegou o cara a voltar, né, Arnaldo? Chegou a jogar em time de terceira divisão e tudo. E mesmo nos times de terceira divisão, varreram ele do time de terceira divisão. Isso. Porque assim Exatamente. Né? Porque assim é. Agora, no caso do Cuca, talvez ele esteja recomeçando, digamos assim, se eu posso falar assim, no clube certo, sabe, Marília? Para ele. Agora estou me colocando no lugar dele, hein? Se ele não se coloca no lugar da pessoa, eu me coloco no lugar dele, nesse comentário.
Porque é um clube que tem muitas peculiaridades em termos de posicionamento e situações ao longo dos últimos anos. E mais do que isso, e não pelo bom sentido, eu acho, não pelo bom sentido. E pode vir os haters do Furacão que quiserem, porque o Atlético muitas vezes se posicionou contra todos os valores básicos de que eu prezo. É muito por conta das suas lideranças, né? Agora, lá, o técnico, ele normalmente tem uma blindagem diferente de que qualquer lugar do país. É o lugar onde o técnico menos fala, se vocês repararem. É o clube grande do Brasil, onde o técnico menos fala. E mais pode trabalhar sem ser, digamos, questionado sobre tudo. Sobre isso de novo. Porque isso vai aparecer de novo. Né? Não é o depoimento para a TV oficial do clube, antes da apresentação ou na hora da apresentação, que vai resolver essas coisas todas. E as questões das manifestações, porque assim como tem os defensores do Cuca, como vocês falaram, tem opositores do Cuca, certo? No Atlético, entre atleticanos. Mas eu imagino que pro Cuca trabalhar, seja esse o melhor clube por todo o contexto e também porque ser um clube que tem sempre boas condições esportivas para qualquer profissional trabalhar, desde que cumpra a cartilha do dono, né? Isso também tem que ficar claro. Quando o treinador desafia a cartilha do dono, pode ser ele o Cuca, o Diniz, o Dorival, o dono manda ele embora. Isso quem assume o Atlético já está sabendo. Agora, que ele é um bom treinador, como disse a Mili, nenhuma discussão. Ele, treinador, é um dos melhores brasileiros. Não tem nenhuma discussão. Está entre os melhores brasileiros. O trabalho que ele fez no Atlético Mineiro, naquele primeiro momento do título brasileiro inédito, naquele ano, talvez seja melhor que o trabalho que o Abel fez no ano do Palmeiras. E vai, Renato, quase que nem o do Jorge Jesus. Não. Para te dar uma... Sacrilégio, não. Sacrilégio, não. Para a gente colocar um pouco de leveza aqui nessa brincadeira que eu fiz agora há pouco. Mas, assim, ele fez um ano no Atlético Mineiro em que ele foi campeão brasileiro, 50 anos depois, campeão da Copa do Brasil e semifinal da Libertadores, perdendo no placar agregado. Quase nenhum treinador conseguiu fazer isso, seja brasileiro ou estrangeiro, nos últimos tempos. Ele é bom treinador, ponto. Ele não tratou nunca de forma adequada nesse caso. Nem agora. Ele tratou, como disse a Mili. Então, são coisas que parecem separadas, mas elas pertencem à mesma pessoa, né? Então, é uma coisa que ele vai ter que conviver e tentar recomeçar, mas sabendo que essa marca o acompanhará a vida toda. E o que mais importa nessa história é a vida da vítima, literalmente, que nem está mais aqui para se defender, digamos assim, ou simplesmente dizer a versão dela. Pois é, a gente recebeu um superchat aqui do Ronaldo dizendo sobre os próximos passos, o que pode acontecer com o Cuca, e vai acontecer muito provavelmente, a gente falou um pouquinho disso aqui ontem, Renato. Ele vai suportar o grito das outras torcidas, porque ele virá. Essa provocação virá. O Casagrande será que as torcidas vão gritar para ele estuprador, sendo massivamente composta por homens? Tem alguma dúvida sobre isso, hein? Agora, olha aqui, Mili, eu queria te falar uma coisa. Para provocar, sim, ok, mas, enfim. Mili, eu quero dizer uma coisa. A sua ideia do Cuca se engajar na luta contra a violência de qualquer tipo contra a mulher, de botar uma grana para trabalhar melhor a Lei Maria da Penha, tudo é brilhante. Mas você sabe por que o Cuca não vai fazer? Porque na cabeça torta dele, se ele fizer alguma coisa dessa, ele vai estar admitindo que teve culpa. Então ele prefere pagar milhões para um exército de advogados, chegar lá e soterrar o caso, que foi o que aconteceu, soterraram o caso, porque poderiam ter considerado prescrito, mas não anulado. Os advogados que foram para lá para fazer o que fizeram bem. Na Suíça, a gente sabe que dinheiro conta muito também, né? Então, simplesmente soterraram o caso. E ele, na cabeça torta dele, se ele chegar e disser, ouvi a Mili falar outro dia, vou fazer isso, vou me engajar,
Ele vai ter gente que vai chegar para ele e vai dizer: você vai estar admitindo a sua culpa. Você não fez nada, você não é culpado. Para que você vai fazer algum outro tipo de atitude? Você já provou que não é culpado, é inocente. Pronto. Infelizmente, é isso. A cabeça dessa turma é assim, Miri. Mas eu concordo que a ideia seria brilhante. Seria muito mais inteligente até do que ir mandar esse exército de advogados lá para anular uma sentença que, sabe, quem tem minimamente, quem tem 2 neurônios, o Tico e o Teco, falam um com o outro, sabe que isso aí não significou nada. Pois é, vamos assistir aos próximos capítulos. Só da minha parte, vou reiterar o que eu falei ontem. Não cabe mesmo na mesma frase colocar o Robinho, o Daniel Alves e o Cuca. O Cuca não foi condenado por estupro. O Cuca tem o direito de voltar a trabalhar, mas seria muito importante que o Cuca participasse de alguma forma, já que foi testemunha, ocular ou não, do fato de um revisionismo histórico da postura dos homens, principalmente no futebol, em relação às mulheres. Porque as mensagens que a gente está recebendo aqui hoje, ou as mensagens dos santistas que eu recebi quando o Santos contratou o Robinho, as ameaças de morte, que muita gente recebeu, inclusive eu naquela época, ou as defesas que se faz, inclusive com dinheiro, para diminuir a culpa do Daniel Alves, mostra que a gente não está em 2024 pronto para nenhuma dessas pessoas se engajarem na luta, o Cuca e nenhum outro.